Deixa eu fazer uma introdução aqui para a gente entender o que está acontecendo, qual que é esse movimento. Na segunda-feira, nós fizemos um webinar sobre pensamento crítico, a gente discorreu um pouquinho sobre o tema, falando o que é, qual que é a aplicação. Foi uma discussão mais geral sobre tudo, e aí a gente recebeu algumas perguntas para saber um pouco mais da aplicação disso. E aí, pensando nisso, a gente resolveu fazer uma live para vocês. E hoje a gente vai falar de um dos fatores que a gente considera bastante relevantes para pensamento crítico. Quando a gente vai construir essa noção de pensamento crítico para tomar decisões mais embasadas, mais próximas da verdade, a gente tem que construir um caminho. E nesse caminho, quando a gente está construindo um raciocínio para tomar uma decisão, existem momentos em que a gente tem que colocar lógica, colocar... É um caminho complicado, né? Que é um caminho cheio de armadilhas. Eu acho que esse que é o ponto. Exato. E aí, quando a gente às vezes está criando uma lógica para as coisas, criando alguns caminhos para decidir, a gente tem armadilhas. E um grupo de armadilhas que é conhecido e que a gente vai falar aqui hoje para vocês, é um grupo que se chama falácias lógicas. Então, falácias lógicas, Giovanni, eu queria que você falasse o que você enxerga que é uma falácia lógica, no seu ponto de vista e com as suas palavras. Tá. Deixa eu dar um passo atrás. Tem dois grandes grupos de problemas que a gente encontra na hora que a gente vai chegar a alguma conclusão, percorrer esse caminho de fazer uma análise. Um é esse que você comentou, que são falácias lógicas, e outro grupo de armadilhas que geralmente a gente tem são os vieses inconscientes. Mas vieses, vamos separar, vamos recortar, porque é um outro tópico, uma outra discussão. Uhum. O que é falácia lógica? A falácia lógica é quando eu digo alguma coisa, quando eu defendo algum argumento, quando eu ponho alguma ideia, e de início aquilo parece fazer muito sentido. Tipo, parece uma construção lógica que não é nenhuma aversão à realidade. Tipo, é um argumento que eu ponho para você, por exemplo, Júlia, eu defendo um argumento aqui, e você ouve e o negócio soa muito bem. Soa como, hey, você não infringiu, você, Giovanni, que está argumentando comigo, não infringiu absolutamente nenhuma regra da realidade. Tudo que você me disse fez sentido, tudo parece normal e parece um argumento muito bem posto. Isso é uma falácia lógica a partir do momento que, quando você faz 2, 3 porquês, quando você vai analisar um pouco mais profundamente esse argumento que eu pus, você percebe que ele não descreve muito bem a realidade. Uhum. Ele é muito mais, sei lá, uma fantasia, alguma coisa que eu consegui constituir como um argumento, mas que na prática ele não tem essa capacidade de descrever a realidade. Então, do modo como eu vejo, falácias lógicas são essas coisas que a gente usa para descrever contexto de negócio, contexto qualquer que a gente está tendo em uma discussão de negócio ou não de negócio, que faz sentido, que eventualmente parece ser um argumento que é lógico, que faz sentido, mas que na prática ele não é bom para defender um ponto. Uhum. E aí tem inúmeros casos, né, de falácias lógicas. Tem um catálogo gigantesco de falácias lógicas mapeadas. Você já citou várias vezes, né? Se a gente for procurar no Google, tem uma página da Wikipedia que é dedicada a falácias lógicas. Uhum. Exato. E aí... conhecidas, né? E são várias conhecidas. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário antes da gente pegar alguns exemplos, que você falou um negócio que eu acho muito interessante, que não soa estranho ao nosso ouvido um argumento, assim, não é algo que você fala, nossa, claro que está errado. E aí o nosso cérebro entende que a gente pode confiar no nosso instinto e seguir aquele caminho que está tudo bem. A gente não chega a racionalizar, né? É isso que é o interessante, assim. Porque se você parar e pensar, que é o que você falou, fazer 2, 3 porquês, você percebe que está errado. Só que como não sou estranho... É que é justamente esse que está o ponto. Porque, assim, quando algo soa estranho, você pensa, né? Peraí, deixa eu analisar melhor. Alguma coisa doeu no ouvido, deixa eu ver o que essa pessoa está falando e vou ver se faz sentido. Uhum. Falácia lógica explora justamente esse ponto. Não soa estranho para você. Teu ouvido aceitou bem a coisa e você continua a discussão, porque fez todo sentido para você. Uhum, exato. É um dos temas que a gente gosta de tratar quando a gente fala de pensamento crítico, justamente por isso, porque ele entra no tripé na base de conhecimento.
Então, se eu tenho conhecimento das falácias e eu entendo como algumas funcionam, quais são as mais usadas no meu dia a dia, etc., eu consigo olhar para esse argumento e perceber que ele é falacioso. Não Exato. porque eu escutei diferente dos demais, mas porque eu já sei que essa construção lógica não funciona. Ela não é real. Exato. Mesmo que ela soe muito bem. Então, tem um ponto, é que a gente está agora, né, em época de eleição municipal, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma falácia em época de eleição que é muito comum, que é ad hominem, né? Essa. É assim, um debate político e tal, um dos proponentes vem lá e diz, poxa, eu tenho um plano para, sei lá, revisar o nosso plano de saúde, o nosso plano de segurança e tal. E a pessoa, o outro candidato que está debatendo com essa pessoa que propôs o plano, vai lá e fala, poxa, não, como assim, cara? Esse cara está apresentando esse plano, mas ele é o maior corrupto. Da vez que ele estava nessa posição, que ele podia defender a saúde, ele foi lá e desviou e tal, não sei o quê. Esse é um exemplo de uma falácia. O fato de ele estar apresentando um plano para a saúde, um plano para a segurança e tal, tem uma construção isolada, e o histórico dele, sei lá, ele ter sido corrupto e tal, não é algo que tem impacto direto na ideia que ele está apresentando, são coisas separadas, né? Exato. Essa falácia lógica, a pessoa que está explorando essa falácia, ela está explorando, na verdade, do histórico, do passado da pessoa, e usando um passado negativo dessa pessoa para tentar desqualificar a ideia que ela está propondo. Esse é um exemplo. E quando a gente vê um debate político, isso parece fazer sentido, né? Poxa, como que esse cara está propondo um plano de saúde, segurança da população e tal, se no passado ele cometeu um monte de erros nesse campo? Sim, Não que a gente seja a favor da corrupção, não é isso? A gente está discutindo aqui sobre o argumento em si. Né? Exato. A discussão deveria ser pautada no argumento, na proposição, e não no passado do proponente. Exato. Tem uma falácia que eu gosto muito, que ela é muito conhecida, assim, nessas tirinhas de Instagram, que é a do Steve Wonder. Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego. Portanto, Steve Wonder é Deus. Essa falácia é muito boa, assim, porque acho que a gente estava falando mais cedo, né, sobre a construção do silogismo. O silogismo, né? Esse é o ponto. O básico da lógica é isso. A lógica lá dos gregos antigos, Sócrates, isso surgiu na Grécia Antiga. De capturar a característica de uma coisa específica, ver outra coisa que tem exatamente a mesma característica e concluir que ambas são iguais. Só que quando a gente faz esse exemplo com Steve Wonder e o fato de ser cego e tal, a gente está fazendo uma redução gigantesca, né? Exato, porque se a gente for olhar para a lei, para a lógica, né, que é a lei do silogismo, se A, então B, se B, então C, portanto, se A, então, portanto, C. Só que a gente está abrindo isso com um nível tão grande de premissas e de preposições que a gente está reduzindo isso a algo que é completamente absurdo. Exato. Então, a gente pegou duas características que são muito específicas, né? Tipo, o amor é cego e Deus é amor. Uma das características do amor é ser cego. E uma das características do Steve Wonder é ser cego também. Sim. Só que eles têm muito mais características, não só ser cego. Eu estou usando essa única característica para dizer que um é igual ao outro. Exato. É uma gigantesca. Gigantesca. E aí essa é uma falácia que chama falácia da bola de neve. Então, você vai entrando em argumentos, e no final você quer concluir uma coisa, você já nem sabe mais onde você começou. Mas o ponto fundamental aqui pensamento crítico é um negócio que você emprega para gerar análises melhores. Você tem que ser crítico no processo de analisar coisas, porque lá na linha de chegada, lá quando você quiser, o teu objetivo final é tomar uma decisão melhor. Certo. E quanto mais crítico você é no processo de analisar coisas, melhor vai ser a decisão que você toma. Esse caminho em que você está seguindo de construir a tua análise é um caminho populado dessas armadilhas, tais como são essas que a gente citou agora. Essa da bola de neve, essa do ad hominem, que é você tentar desqualificar o teu oponente. Enfim, tem uma infinidade de falácias lógicas no
no portfólio de falácias lógicas. E o ponto da discussão aqui hoje é a gente falar de uma em específico que, enfim, dá um pouco mais de contexto, né? Mas assim, quando a gente está tentando pensar criticamente, quando a gente está tentando criar uma condição melhor de tomar decisões, a gente tem que tentar, no meio da discussão, identificar quais são essas armadilhas. E boa parte das armadilhas são constituídas por isso que a gente está descrevendo aqui, que são as falácias lógicas. Exato. Uma específica que a gente quer explorar, né? Que é a McNamara. Falácia de McNamara, exato. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história. Eu não vou lembrar exatamente das datas, mas McNamara foi um cara que ele era secretário de segurança, secretário de alguma coisa dos Estados Unidos. Secretário de Segurança dos Estados Unidos. Um cargo muito alto, e ele tinha por função reportar o andamento da guerra do Vietnã, o quanto que os Estados Unidos estava avançando, qual era o resultado, se positivo ou negativo, estava indo bem ou estava indo mal na guerra do Vietnã. E esse cara, ele fez um trabalho tão característico, para não dar nenhuma qualificação diferente dessa, que surgiu uma falácia que teve o nome dele, né? Falácia. Exato. Só o background dele, assim, ele era, na época, né, que estava surgindo muitos gêniozinhos aí de análise de dados, falando de como se poderia tomar. Estava no começo disso, de como os dados podem nos ajudar a tomar melhores decisões, porque estava começando a ter bastante, né? E esse cara foi um dos caras no governo dos Estados Unidos que tomou essa frente, principalmente na guerra do Vietnã. Isso. Né? Então, qual foi o ponto? Ele precisava gerar métricas do quanto que o exército norte-americano estava avançando território na guerra do Vietnã. Imagine a condição dele. Tipo, território inexplorado e tal, como que eu gero métricas? E tem várias possibilidades que a gente consegue colocar na nossa cabeça. Tipo, quantos inimigos eu estou abatendo versus inimigos meus que foram abatidos. Então, cara, cada 10... Uma guerra, né? Exato. Então, eu abati 10 vietnamitas e perdi um soldado norte-americano. Minha proporção está de 10 para 1. Ok, eventualmente isso é bom. Mas ele teve ideias até mais avançadas do que isso. Teve um artifício que, assim, foi até bastante... Foi inteligente, foi auspicioso o negócio. Que ele usou um negócio que era sensores mesmo de campo, que era o seguinte, sensores que eram capazes de medir presença humana. Então, você colocava um sensor na terra, no chão, e você conseguia saber se lá tinha uma pessoa ou não. Então, imagine, tipo, um negocinho, tipo IoT. Você coloca um sensor no chão mesmo, e alguém pisa perto, você sabe se tem alguém lá. Então, eu penso, poxa, genial, né? Eu jogo o negócio lá, se um vietnamita pisar perto, eu vou saber que tem um vietnamita lá. E vou bombardear o lugar, porque, poxa, é um lugar que tem vietnamitas. E qual foi a estratégia? A gente vai passar de avião e tal, jogar um monte de sensores nessa região. Na floresta. Na floresta, enfim. E aí, com sensores dispersos no campo que eu estou monitorando, eu vou saber se tem vietnamita ou não. Onde tiver vietnamita, como o meu objetivo é abater mais vietnamitas do que vietnamitas abatem o meu exército, vou bombardear os lugares que têm presença de vietnamitas e isso vai gerar esse resultado positivo. Ele fez isso. E assim, a dinâmica até foi relativamente bem pensada, né? Pô, jogar sensores no lugar, eu vou passar com um avião, com uma antena lá que consegue capturar o resultado. A IBM estava por trás de tudo isso. É bem interessante. Do ponto de vista de tecnologia, é uma discussão à parte. É bem legal. Capturava e tal, daí passava o avião capturando a leitura dos sensores. E você conseguia saber aonde que, o McNamara conseguia saber aonde que os sensores tinham esse resultado positivo. Poxa, alguém pisou nesse lugar aqui. E essa informação de onde os sensores geraram um resultado positivo, ela era usada para os bombardeiros lá para lançar bombas. Ok, o McNamara usou esses dados para gerar resultados para o governo norte-americano. Tipo, a gente espalhou sensores para todo lado e tal, os sensores estão apontando que aqui tem vietnamita, a gente vai lá e abate um monte de vietnamita e tal, nesses lugares que tem sensores. A história, na prática, não foi tão boa quanto na teoria. Por quê? Por uma série de problemas que foram desconsiderados pelo McNamara. Por exemplo, ele não conseguiu colocar sensores em todo lugar. É impossível você colocar sensores em todo lugar. Então, ele estava condicionado
a ter resultados dos lugares que ele tinha sensores. Então, imagina, poxa, o Vietnã é um lugar grande pra caramba. Ele tinha sensores numa parte bastante restrita. Poxa, os aviões, quando passaram, não conseguiram colocar sensores em todos os lugares. Então, o primeiro ponto é, os resultados que ele obtinha diziam respeito unicamente aos lugares em que os sensores estavam posicionados. Então, de novo, né, é um viés à parte que a gente conseguiria falar aqui, né, que é o viés de seleção. Ele conseguia ver os resultados somente dos lugares que ele tinha sensores instalados. Esse foi o primeiro erro que ele cometeu. E ele extrapolou esses resultados que ele continha para 100% do território do Vietnã. Então, no final do dia, ele estava bombardeando lugares que tinham sensores. Só que, na prática, o exército vietnamita estava em vários outros lugares, ocupando vários outros territórios, que não eram populados por sensores, e que o McNamara não fazia a menor noção que existia vietnamitas lá. Porque a única forma dele de ter uma noção do que acontecia no Vietnã era por meio de sensores que ele tinha instalado. Ele ignorou completamente o fato de que havia áreas sem sensores. Isso é uma conclusão que, depois de analisado, né, é bastante óbvia. O que ele fez? Ele considerou que as informações que ele tinha disponíveis eram suficientes para ele tomar a decisão. E desprezou todas as outras que faziam parte da composição do resultado, mas ele não conseguia medir. Nota como isso é importante. O que ele estava fazendo ele tinha um espaço gigante, mas ele conseguia ver uma parcela muito pequena desse espaço. Só que ele falava o seguinte, ele pensava o seguinte, ou sei lá, eventualmente nem pensava, mas ele vendo esse espaço pequeno, ele falou, poxa, a gente está ocupando muito bem esse espaço, isso significa que a gente está indo muito bem na guerra. Só que a guerra não se reduz a esse espaço. A guerra é um espaço muito maior, e ele não tinha visão desse espaço maior. Só que o fato de não ter essa visão do espaço maior não limitou a conclusão dele. A conclusão dele foi com base nisso aqui. Então, poxa, aqui a gente está muito bem e tal, então, ok, estamos bem. Qual que é a característica da falácia de McNamara? Eu considero apenas os aspectos que eu consigo mensurar e tomo uma decisão, consciente ou inconsciente, de que esses aspectos que eu consigo mensurar são suficientes para eu ter uma ótima descrição do fenômeno que eu estou avaliando. No caso do McNamara, era a guerra. Ele olhou só para aspectos específicos que ele conseguia mensurar e tomou essa decisão. Poxa, não, eu consigo mensurar isso, então isso é um ótimo indicador de qual é o andamento da guerra. Só que ele desprezou uma série de aspectos que influenciavam a conclusão da guerra. Ele tomou essa decisão. Poxa, isso é irrelevante. Sim. Eu acho que... Isso é tão característico que essa falácia tomou o nome dele, né? Exato. Eu acho que essa história, ela tem um fundo, assim, que ele era tão otimista que as coisas estavam favoráveis que ele foi incapaz de perceber que estava faltando milhares de outros argumentos para compor esse cenário, né? E aí ele não percebeu também que a análise dele não era perfeita. E daí vem um ponto muito forte de pensamento crítico, que é, eu também preciso criticar minha análise, ela não é perfeita. E aí, sabendo disso, a gente consegue trabalhar muito melhor as evidências que a gente tem, né? Exato. Na verdade, é que assim, quando a gente discute entre a gente, isso é um problema, porque a gente pega essa questão mesmo do McNamara na condição de guerra, a gente consegue encaixar ele na falácia de McNamara, evidentemente, porque isso que gerou o nome para a coisa, de você desconsiderar aspectos qualitativos que ainda têm efeito sobre o resultado final. Sim. É coisa óbvia, mas no meio da discussão você consegue ver que ele próprio, na hora de fazer a avaliação, ele desconsiderou outras coisas. Então tem um viés de seleção aí no meio. Sim. E tem uma outra coisa que é o fato de você desconsiderar aquilo que você não conhece, que é o efeito Dunning-Kruger, que é um viés inconsciente. Assim, o grande ponto não é a gente tentar categorizar as coisas nas caixinhas corretas, as armadilhas, né? Tipo, isso que eu estou discutindo é a falácia de McNamara, ou isso que eu estou discutindo é o viés de seleção, ou isso que eu estou discutindo é o efeito Dunning-Kruger. Eu acho que o maior ponto aqui em todo processo que eu vou fazer alguma análise, eu estou suscetível a uma série de erros que podem acontecer. Conhecer erros que eu posso cair
em que eu posso cair, armadilhas que podem fazer com que eu erre, é algo muito produtivo, porque eu tendo isso na minha cabeça, eu consigo identificar quando eu estou caindo nelas. Uhum. E eu acho que uma coisa legal é conhecer essas histórias, assim, que elas nos remetem muito facilmente a saber quais erros a gente pode até cometer, né? Foi por isso até que a gente trouxe esse exemplo com um storytelling bem legal, para a gente saber um exemplo de falácia. Só que, mas diga. Não, pode falar. Não, é que o ponto é, ok, isso é mais uma história para contar como que a falácia recebeu esse nome, mas é que isso ocorre no dia a dia, né? Exato, isso que eu queria a sua visão. Na sua visão, assim, como é que você consegue transportar essa falácia para o nosso dia a dia? O que você já viveu? O que você vive dentro da consultoria, dentro do seu pensamento crítico, que você vê isso acontecendo na prática? Então, é que assim, consultoria a gente trabalha diariamente com projetos que tratam disso, né? Da gente usar análise de dados, usar método científico, usar método para fazer análise em problemas que tratam de gestão de pessoas. Um que é muito comum que a gente tem de consultoria em empresas querendo discutir turnover, evasão de funcionários. Legal. É bem frequente esse assunto, né? É o mais frequente, na verdade. Toda empresa, sei lá, se pegar a totalidade de empresas que vêm falar com a gente, com projetos de consultoria, diria que, sei lá, 70% nos abordam com o tema evasão de colaboradores. Uhum. E se você olhar para o mercado, você vai ver várias empresas que... A IBM mesmo, a IBM teve uma notícia, deve fazer, sei lá, um ano e meio, sei lá, algo próximo disso, que tem a inteligência artificial da IBM, o Watson, né, o algoritmo, e eu lembro que a notícia era, o Watson é capaz de prever com 90 tralalá de acuracidade qual é a chance de um funcionário pedir desligamento na tua empresa. Só que nota o seguinte, até bom falar especificamente desse caso do Watson, porque, em geral, os dados que a gente tem de pessoas numa organização são uns dados bastante limitados. Tipo, de tudo o que diz respeito, tudo que constitui uma pessoa, os dados que o RH tem censo são um fragmento muito pequeno. Tipo, pessoas têm opinião, sei lá, têm preferência de filme, têm preferência de, sei lá, horário de trabalhar. A gente já discutiu isso. Eu gosto de trabalhar de madrugada. Uhum. É uma preferência minha. Tal como a preferência de um funcionário de qualquer empresa. Sim. Gosta de, sei lá, tem preferência sobre pacote de benefícios. Funcionário de performance. Enfim, a quantidade de coisas que você pode atribuir como características de uma pessoa é muito grande. Só que a quantidade de coisas que a gente tem mapeadas do que descreve uma pessoa é um negócio muito pequeno. A gente consegue descrever pessoas hoje com os dados que a gente tem disponíveis em RH, quanto a performance, quanto à pesquisa de engajamento do último ano, quanto ao turnover da área que essa pessoa estava no último ano, quanto ao salário dela, coisas do tipo. Em geral, as informações que a gente tem de uma pessoa dentro da organização são informações que decorrem de rotinas transacionais. Tipo, decorrem de coisas que eu mapeio, de movimentação de pessoas, de cargos, de remuneração, de coisas do tipo. Mas todas essas outras coisas que não têm relação com as rotinas transacionais, eu dei esses exemplos esdrúxulos, né, de filme, horário que você prefere trabalhar e tal, mas tem várias outras características, você não tem senso disso. Por exemplo, qual que é a relação que você tem com o seu gestor? As empresas têm esse dado disponível. Qual é a relação que você tem com os seus colegas? Raríssimas empresas têm senso disso. Qual é a satisfação que você tem com o teu pacote de benefícios? Raríssimas empresas têm noção disso. Apesar de raríssimas empresas terem noção dessas informações que caracterizam uma pessoa que faz parte da empresa, elas ainda assim tomam essa decisão de, poxa, a característica da pessoa que sai é essa. Só que ela descreve a pessoa que sai unicamente num universo muito limitado de dados. É exatamente o que o McNamara fez. Ele pegou os dados que estavam disponíveis, e se a gente transpor para o universo de pessoas, promoção, turnover, remuneração e tal, pegou só essas informações que ele tem disponíveis e falou, ok, esse é o perfil da pessoa que sai.
e desconsidera todas as outras características que fazem parte da descrição da pessoa. E acha que isso não tem influência na decisão da pessoa sair. Então, o McNamara é um exemplo de uma falácia que é muito comum nessa discussão. E é muito especificamente nesse evento de turnover. Só que, assim, por mais que esse exemplo de turnover seja um exemplo muito claro de como essa falácia de McNamara se particulariza dentro desse contexto organizacional, tem diversos fenômenos que também particularizam isso, né? Sei lá, descrição de perfil de consumidor, perfil de... Enfim, qualquer coisa que tenha essa característica de definição de perfil pode muito bem assumir essa falácia de McNamara, porque você tem uma quantidade muito limitada de dados. E você acha que esses dados limitados que você tem já descrevem por completo o perfil que você está mirando, o perfil que você quer descrever. Não é assim. O mundo real ele é muito mais complexo do que esses dados que você tem disponíveis. Saber que o mundo é mais complexo e estar aberto para essa possibilidade que tem mais coisas que influenciam no teu resultado é um primeiro passo muito positivo. É aí que eu ia entrar. Então, sabendo disso, uma vez que a gente conhece essa falácia, o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos dela e minimizar para que o resultado que a gente procure seja mais próximo da realidade, não tão fora, assim, tão iludido? Eu acho que começa com a construção da análise, porque, assim, eu acho que nenhuma análise deve começar com eu tenho esses dados disponíveis, quais são as conclusões que eu quero tirar? Eu acho que esse é o jeito errado de você começar uma análise. Perfeito. O jeito certo de você começar uma análise é qual é o problema que eu quero resolver? Muito bom. Dado o problema que eu quero resolver, qual é o processo de análise que eu preciso fazer? Quais são as informações que eu preciso angariar? Quais que são as pessoas que eu preciso conversar? Quais são esses aspectos que eu preciso ter noção para aí sim gerar uma conclusão válida sobre como resolver esse problema de negócio? Invariavelmente, você não vai ter, assim, você não vai chegar nesse contexto de, ok, eu preciso resolver esse problema de negócio e eu vou ter todos os dados disponíveis. Você jamais vai ter isso. Só que se você partir dessa estratégia de quero resolver esse problema e essas são as informações que eu preciso ter, quando você classifica essas informações quanto a disponíveis ou indisponíveis, você já consegue ter essa conclusão de, ok, eu sei que para eu ter uma conclusão sobre turnover, eu preciso tanto ter informações sobre as variáveis demográficas e organizacionais e de opinião de pessoas, mas eu só estou analisando na perspectiva de variáveis demográficas e organizacionais, a conclusão que eu vou chegar é uma conclusão eventualmente parcial. Eu posso conviver com isso, de, o perfil de características demográficas e organizacionais de pessoas que saem é esse, mas eu estou sabendo que é esse e ainda tem uma influência de variáveis que são que eu não capturei, que são de coisas que eu ainda não acessei. Tem duas possibilidades aqui. Eu conviver com essa conclusão que é parcial, sabendo que tem mais coisas que influenciam ela, mas que eu não estou mapeando, ou arrumar uma forma de eu obter informações desse universo que eu não mapeei ainda. E uma das formas, para tangibilizar, né, nos projetos de turnover que a gente faz, no projeto de evasão, ok, eu tenho essa conclusão que veio de variáveis demográficas e organizacionais, sei que tem outras coisas que influenciam a decisão de pessoas de saírem, só que eu não tenho essa informação disponível, então eu crio uma ferramenta para capturar essa informação. Então, com muita frequência, os nossos projetos de turnover capturam informação de colaboradores por meio de pesquisa. Então, a gente faz uma pesquisa e une esse resultado da pesquisa com os resultados, com as informações demográficas, informações organizacionais. Aí a gente consegue ter um universo mais amplo para dizer, as pessoas que saem têm essas características aqui, que são compostas pelas características organizacionais, demográficas e de percepção dos colaboradores. E o que geralmente é olhado nessa percepção? Então, é que assim, a pesquisa que captura a percepção, ela é muito direcionada para o tema que eu estou querendo discutir. Então, se eu quero fazer um projeto de evasão de colaboradores, eu preciso pesquisar nos colaboradores quais são os aspectos que estão vinculados à motivação para sair de uma organização.
aqui que a gente vai fugir um pouco do escopo dessa discussão. Só que, necessariamente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa saber quais são as perguntas que a gente faz nesse formulário de pesquisa. Então, se eu quero pesquisar motivação de evasão, eu tenho que ir lá e pesquisar sobre quais são os fatores que influenciam a evasão de pessoas. Consigo até citar alguns aqui. Tipo, tem o Unfold Model, tem uma... Enfim, são artigos acadêmicos, pesquisas científicas que me dão esse norte de, quando a pessoa quer sair, as motivações geralmente são essas. Sabendo quais são os grupos de motivações, eu componho perguntas específicas dentro de cada uma das motivações. Uhum. De novo, isso é para evasão. Se eu quiser fazer uma pesquisa sobre engajamento, a pesquisa que eu vou fazer, né, a minha pesquisa acadêmica, né, a busca por referencial bibliográfico, vai ser quais são os temas que geram engajamento de pessoas. Uhum. De novo, é um escopo bastante amplo, né? Aí, dentro do escopo do que gera engajamento, eu vou compor perguntas específicas para ter essa métrica dos funcionários do que gera engajamento. Tudo depende do tema que precisa ser pesquisado, mas a receita de bolo, ela é sempre a mesma. Eu defino qual é o tema que eu quero pesquisar, aí eu vou na academia, vou na produção acadêmica, científica, vejo que já foi descoberto esses são os tópicos que... Logo, o meu questionário, minha pesquisa objetiva, precisa considerar esses tópicos. Uhum. Então a gente tem uma construção mais ampla do que seriam os colaboradores, para a gente tomar para a gente entender os motivos de saída de uma maneira mais completa, né? E ainda assim sabendo que não corresponde 100% à realidade, mas a gente está buscando chegar o mais próximo dela. O grande ponto é esse, né? Tem como que é o nome do cara? Que ele falava, todos os modelos eles são imperfeitos por definição. Uhum. Ocorre que alguns são úteis. Sim. E quando você tem... O nosso grande ponto é esse, chegar em modelos úteis para tomadas de decisão. Uhum. Assim, a gente nunca vai conseguir chegar num modelo perfeito, porque a gente não consegue criar uma descrição exata da realidade, uma descrição exata da verdade. A nossa meta tem que ser chegar a uma descrição suficiente para que a gente consiga tomar uma decisão boa. Para chegar numa decisão suficiente, a gente tem que considerar aspectos suficientes para chegar nessa aproximação. E o aspecto que a gente estava discutindo aqui de McNamara eu olho para uma fração muito pequena, e essa fração não consegue me fazer chegar perto da verdade, porque ela é uma fração muito pequena. Eu desprezei uma parcela gigantesca de coisas que influenciam a decisão, que são a realidade. E se eu desprezar, eu estou tendo uma visão muito míope da realidade. Exato. E eu acho que voltando para a história, para tentar concluir esse ponto, o que é dito, né, o que se tem de história sobre isso é que, apesar de os Estados Unidos ser uma potência e ter todos os fatores apontando como positivos na época, por ele subestimar a realidade, acabou perdendo a guerra. Então, eu acho que não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas no fim do dia, o que aconteceu foi que, pela falácia de McNamara, o resultado foi muito diferente do que o pessoal previa desde o início. Assim, antes de entrar na guerra, já era previsto que eles iam ganhar, né? E aí, por essa falácia, eles acabaram caindo num lugar que eles não gostariam. E no contexto de negócio, tenho certeza absoluta que as pessoas que conhecem muito bem o contexto em que elas estão inseridas, elas conseguem identificar isso no dia a dia. Você consegue muito bem ver um diretor que está falando, que está pintando um cenário muito positivo de um projeto, ou que está pintando um cenário muito positivo de um programa, e você consegue olhar e falar, poxa, não tem nada a ver com aquilo. Essa pessoa pegou só um fragmento e está usando esse fragmento para descrever a realidade como um todo. Mas não, a realidade é muito mais complexa e o resultado eventualmente é diferente do que esse diretor ou de que essa pessoa tá pintando com esse fragmento. Exato. O grande ponto aqui, né, Júlia, boa parte do tempo, pessoas fazem isso conscientemente. E nem acho que o problema seja quando você faz isso conscientemente. O grande problema é quando você faz isso inconscientemente. Quando você cai nessa falácia de ver alguma coisa e achar que aquilo descreve a realidade. E tomar todas as tuas decisões com base nisso. Exatamente. E aí, quando a gente pensa nisso,
nas falácias como um fator importante para a gente compor o pensamento crítico, a gente volta lá no início, que é o nosso tópico principal, que é pensamento crítico. A gente tentou tangibilizar aqui com o exemplo da falácia de McNamara, trouxemos alguns outros exemplos de falácias, para vocês entenderem que, primeira coisa, o pensamento crítico ele não é simples, ele é complexo, ele não é preto e branco. O pensamento crítico ele não é preto e branco. Ele tem uma escala de cinza enorme e ela precisa ser trabalhada. Não é algo que a gente vai ler aqui, vou ler sobre uma falácia, agora eu sei essa falácia e vou começar a executar amanhã no meu dia a dia. Não vou cair mais nessa falácia. Isso não é verdade. Então, o que a gente está trazendo aqui pode até parecer muito conceitual, mas não é. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente quer propor para vocês, que é discutir o pensamento crítico, discutir sobre fatores que compõem o pensamento crítico, armadilhas, conceitos, conhecimentos, para que a gente construa esse pensamento, para que ao longo dessa construção a gente comece a ser um pouco mais crítico com os nossos pensamentos e com as nossas decisões. Eu acho que o ponto, até da definição, né? Pensamento crítico é pensar sobre como você pensa. Uhum. Metapensamento isso, né? Tipo, quando eu tomei aquela decisão, o que eu levei em consideração? Trazer para o racional, né? Isso. Foi um negócio instintivo, eu levei os aspectos que eu deveria ter levado em conta, eu fiz uma análise para saber se eu estava caindo em alguma armadilha ou não. Tipo, isso que a gente discutiu agora é uma armadilha comum, mas da mesma forma que existe essa de McNamara, existem diversas outras. Exatamente. Tem milhares de outras, a gente tem argumentos falhos o tempo todo, e o que a gente propõe aqui é que a gente comece a estudá-los e aplicá-los principalmente em momentos mais críticos, em decisões mais críticas, né? Porque senão a gente acaba tentando aplicar em todo canto e às vezes a gente não vai estar tendo tempo suficiente para pensar sobre a decisão que a gente está tomando. Então, não adianta também a gente querer ser crítico, ter pensamento crítico a todo momento para qualquer micro decisão. Não é isso também, né? É também saber em quais decisões eu estou tendo argumentos que podem conter falácias, que podem conter vieses, porque na simplicidade do dia a dia a gente vive a nossa vida normal, né? Acho que não é também problematizar tudo que a gente faz. Não. Tem uma caracterização básica das tuas decisões. Exato. Decisões críticas precisam ser avaliadas criticamente. Decisões corriqueiras, ou que, sei lá, se eu errei, eu posso refazer a coisa? Não, eventualmente eu quero agir por mais instinto. Isso não é um problema. Se eu errei, posso corrigir? Ok. Mas decisões que são críticas precisam levar em conta a criticidade de análise. E é disso que a gente está falando, né? Exato. É muito diferente de querer criticar tudo a todo tempo. Não é essa a proposta do pensamento crítico. É, inclusive, ter criticidade suficiente para saber onde que a gente vai investir a nossa energia para pensar, para discutir, para analisar com um pouco mais de profundidade. Óbvio, né, que à medida que a gente vai fazendo isso, para momentos específicos, a gente vai ganhando corpo e aí a gente vai ficando mais crítico em todo o espectro da nossa vida. Isso é natural. Mas o ideal, em termos de energia, é focar onde a gente possa ter ganhos maiores nas decisões que a gente está tomando. Então, são decisões mais relevantes para a gente, né? Exato. Em termos de negócio, eu acho que quando a gente está falando de decisões mais estratégicas, decisões que envolvem pessoas necessariamente, são decisões que a gente tem que ter uma criticidade muito maior. Então, no negócio, contexto de negócio, tem projetos que merecem muito, óbvio, tudo merece, né? A gente não está minimizando aqui, mas começar a pensar e a fazer, tem momentos que a gente consegue ter isso com mais força. Exato. Né? Bom, acho que é isso, conseguimos passar pelo tópico no tempo desejado. Eu espero que vocês tenham entendido o que é esse negócio de falácia lógica e por que ele se conecta tanto com o pensamento crítico, e principalmente comecem a procurar por exemplos, por falácias, por vieses. No Google tem muita coisa, digita e se interesse por aprimorar o seu pensamento. Acho que é isso a grande mensagem que a gente quer trazer, porque isso com certeza tem um impacto nas nossas decisões. A gente vai deixar de cair em várias armadilhas. Isso aí. Né? Mas, se não quiser procurar no Google, faz o curso, né?
Ah, boa. Temos um curso de pensamento crítico. A gente está oferecendo pela primeira vez esse curso online. Então, a gente está disponibilizando para o público. Até essa semana ele está no valor promocional, depois ele já entra no valor normal. Então, se você tiver interesse no tema, a gente aborda falácias lógicas, a gente fala sobre várias delas, principalmente falácias de análise, a gente fala sobre vieses, fala sobre lógica, fala sobre o que é, o que não é o pensamento crítico, quando que a gente aplica, a gente traz case. Então, é um curso bem interessante, ele põe a gente para pensar, tem exercício. Então, eu acho, assim, particularmente, né, como a gente fez, a gente montou o curso, eu acho ele muito válido, mas acho que investir no nosso pensamento é algo que a gente tem um ganho para todos os aspectos da nossa vida. E no profissional não é diferente. E caso você veja que não é para você, é muito diferente do que você imaginou, você pode, nos primeiros 7 dias, você pode dizer que não era o que você esperava e a gente devolve tudo, não tem problema nenhum. Mas a minha expectativa é que vocês invistam nesse tipo de conhecimento, que eu acho que vale muito a pena, e com certeza, por evidências que a gente já tem na academia, né, que foi o que a gente falou bastante no webinar, ele melhora bastante, sim, as nossas tomadas de decisão. Beleza? Certo? A gente vai falar mais de outros casos. Vamos, a gente vai trazer mais essas lives curtinhas, assim, que eu acho que é interessante para a gente discutir nesses pequenos temas, vocês tendo umas pílulas de conhecimento sobre o tema de pensamento crítico. Então, espero que vocês tenham gostado, mandem os comentários se tiverem, e estamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, se quiserem falar sobre o tema também. Espero vocês no curso, e até breve, pessoal. Até mais.